Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Vamos então para a nossa aula de número 9, referente à semana de 10 de maio a 14 de maio. Eu peço que vocês abram a apostila na página 38, que iremos dar sequência ao conteúdo. Então, aqui vocês têm o exercício 7, tá? Então, vamos fazer a leitura. Observe a imagem do outro mito brasileiro, a Yara. Com base na ilustração, escreva um pequeno texto descritivo dessa personagem usando adjetivos que a caracterizem. Então, ó, é um texto descritivo. Vocês vão descrever a Yara, tá? Usando aí os adjetivos. Então, vocês vão estar falando dos cabelos dela, da cor da pele, da sua cauda. Vocês podem atribuir aí como ela está, né, no momento, como vocês acham que ela está. Pode descrever o lugar. Então, vocês têm que fazer o uso dos adjetivos, tá bom? É um pequeno texto que cai bem nessas linhas. O exercício 8. Nas alternativas a seguir, troque os substantivos em destaque pelos que constam entre parênteses. Faça as alterações necessárias. Ao empregar um adjetivo, é possível perceber que ele existe em função de um substantivo, a fim de atribuir-lhe uma característica. Então, vocês vão trocar a palavrinha em destaque pela palavra que está entre parênteses. Então, mito, vocês vão trocar por história. Só que vocês têm que fazer as alterações necessárias, né? Se a palavrinha está no feminino, o adjetivo tem que estar no feminino. Se o substantivo está no masculino, o adjetivo tem que estar no masculino. Se o substantivo está no singular, o adjetivo tem que estar no singular. Se o substantivo está no plural, o adjetivo tem que estar no plural, tá bom? E se eu for fazer a troca, também eu tenho que prestar atenção no verbo, tá? Então, façam aí as alterações necessárias. Vou até ler aqui para vocês, ó. O uso de adjetivos ocorre em vários textos, narrativos, descritivos, etc. Tanto para caracterizar os personagens ou as pessoas envolvidas nos fatos, como para caracterizar espaços. Em textos narrativos, nos de ficção e nos reais, as características podem ser apenas sugeridas. Ao se utilizarem adjetivos, descreve-se não só o que se vê com os olhos, mas como se interpretam os fatos, as pessoas, os lugares, etc. 9. Agora, complete as lacunas e descubra uma das regras do adjetivo. Então, tem a ver com o que eu falei para vocês, tá? Substantivo no masculino, adjetivo no masculino. No feminino, no feminino. Então, aquilo que eu acabei de falar para vocês, aqui um pouco mais acima, vocês vão completar esses dois quadros aqui, tá bom? Aí, vocês vão para a página 39. Você conhece o compositor e intérprete Chico Buarque? Ele escreveu a letra da canção Para Todos, usando vários adjetivos que são classificados como pátrios. Leia com atenção e responda as questões. Para todos. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Chico Buarque para todos. 10. Escreva o local correspondente aos adjetivos pátrios em destaque. Então, vamos lá. Adjetivo pátrio é a palavra que caracteriza algo ou alguém pelo seu local de origem ou de nascimento, como país, estado e cidade. Por exemplo, o que nós somos? Nós somos brasileiros, então é nosso adjetivo pátrio, né? Eu estou aí me caracterizando pelo país que eu nasci, tá? Então, eu sou brasileira, então é meu adjetivo pátrio. A maioria desses adjetivos é formada pelo substantivo referente ao local, acrescido das terminações ano, ão, eiro, ex, ense, eu, ino, ista. Por exemplo, Brasil mais eiro, brasileiro, tá? Então, vocês têm aí Tabapuã, tabapuanense. Então, né, a terminação ense. Então, são os adjetivos pátrios. Então, vocês têm que fazer nesse exercício aqui, vocês têm que colocar o correspondente a esse adjetivo pátrio. O meu pai era paulista, então onde que ele nasceu? Paulista se refere a que lugar, tá? Meu avô pernambucano,
Então, esse pernambucano se refere a que local? Depois, mineiro e baiano. Então, vocês vão só colocar aí, né, de que lugar vocês estão falando, tá? 11. No último verso, a palavra brasileiro tem outra classificação. Qual é essa classificação? Então, olha lá. Aqui, ó, foi Antônio Brasileiro. Esse brasileiro aqui, ele é um adjetivo pátrio ou ele tá com outra função aqui? Pensem um pouquinho, tá? Agora, na página 40, nós vamos estar fazendo a leitura aqui da origem da fábula. A fábula teve suas origens na Índia, por volta do século 8 a.C., difundindo-se para Pérsia, China, Japão, Grécia e Roma. Esopo, considerado pelo filósofo Aristóteles como o pai da fábula ocidental, viveu na Grécia Antiga por volta do século 6 a.C. Foi um grande contador de histórias que eram recontadas e registradas por muitos escritores, sempre promovendo reflexões e ensinamentos sobre o comportamento humano. O gênero textual fábula é uma narrativa breve com a finalidade de criticar de forma simbólica o comportamento humano. Há, portanto, uma intenção de expressar determinada moralidade, a moral da história, a qual está relacionada com a época em que a fábula foi criada. Originária da tradição oral, assim como os provérbios, que também serviam para transmitir ensinamentos da sabedoria popular, a fábula transmite um saber anônimo, sem propriedade definida, como patrimônio da humanidade. Agora leia mais uma fábula de Esopo. Então, agora nós vamos ler a fábula O Lobo e o Leão. Um lobo, que acabara de roubar uma ovelha, depois de refletir por um instante, chegou à conclusão que o melhor seria levá-la para longe do curral, para que, enfim, fosse capaz de servir-se daquela merecida refeição, sem o indesejado risco de ser interrompido por alguém. No entanto, contrariando a sua vontade, seus planos bruscamente mudaram de rumo, quando, no caminho, ele cruzou com um poderoso leão que, sem muita conversa, deu um só bote, tomou-lhe a ovelha. O lobo, contrariado, mas sempre mantendo uma distância segura do seu oponente, disse em tom injuriado, com uma certa dose de ironia: "Você não tem direito de tomar para si aquilo que por direito me pertence." O leão, sentindo-se um tanto ultrajado pela audácia do seu concorrente, olhou de volta, mas, como o lobo estava longe demais e não valia a pena o inconveniente de persegui-lo apenas para lhe dar uma merecida lição, disse com desprezo: "Como pertence a você? Você por acaso a comprou? Ou, por acaso, terá o pastor lhe dado como presente? Por favor, me diga, como você a conseguiu?" Moral da história: aquilo que se consegue pelo mal se perde. Vamos então para a página 41. Então, aqui vocês têm, né, a sequência narrativa. Então, a fábula, ela tem uma estrutura, tá? Vocês, ao escrever uma fábula, vocês têm que seguir uma estrutura. Então, a situação inicial. Então, o que seria isso? É a apresentação do ambiente e do fato que dá início à história, puxando outros fatos que desenvolvem a sequência narrativa. Depois que apresentou aí o ambiente e o fato, né, a história, vem o conflito. É um impedimento para que se realize o objetivo de algum dos personagens, transformando-se em um problema a ser resolvido. Vem a tentativa de solução. Pode envolver argumentação, negociação e outras estratégias que movem a ação dos personagens para a resolução do conflito. Essa tentativa de solução atinge um momento de maior tensão na história. Esse momento é chamado de clímax. Aí vem o desfecho, o resultado, o modo como foi resolvido o conflito e a moral. A fábula pretende, por meio de uma história, promover um ensinamento, uma lição de vida, apresentando uma moral destacada no final da história ou
algumas vezes sugerida implicitamente no seu desfecho. Às vezes a moral não vem lá escrita, definidinha no final da história, não. Você só a entende pelo desfecho da história, ok? Então, aqui é a estrutura de uma fábula. Se eu pedisse para vocês escreverem uma fábula, vocês usariam essa sequência narrativa, ok? Então, nessa semana, nós vamos fazer só até aqui, tá? Vocês vão estar resolvendo os exercícios da página 38 e 39, tá? E 40 e 41 é só a leitura. Depois, as atividades vai ficar para a aula 10, tá? Então, até a próxima semana. Um beijão e qualquer dúvida podem estar me chamando que eu ajudo vocês, tá? Tchau, tchau.